De volta com o nosso De Tudo Pouco, que é de tudo muito, com muita informação e conteúdo para vocês. Ainda em clima de Outubro Rosa, vou falar agora da importância da reconstrução mamária para quem faz aí, para quem realizou a mastectomia. Eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Raif Araújo. Muito bom dia. Bom dia, Seja Carol. muito bem-vindo, doutor. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigado, né, Para a pela gente oportunidade poder de falar bater um papo, Exato. né, sobre reconstituição mamária. Vamos explicar o que seria a reconstituição mamária? Então, a reconstrução mamária, ela é uma cirurgia, né? Sim. Onde as pacientes que foram submetidas à ressecção da neoplasia de mama, ressecção do câncer de mama, elas têm Sim. direito. Como foi visto no bloco anterior, esse direito ele é previsto já por lei, né? Tanto realizado no SUS como na saúde suplementar. Sim. Que seria a reconstrução dos tecidos da mama, aquela mama que foi retirada na ocasião por conta de uma neoplasia, por conta de um câncer. A mastectomia, ela sempre é completa ou ela pode ser uma parte ou não? Como é que funciona isso, doutor? Inicialmente, as primeiras cirurgias para tratamento de neoplasia de mama Sim. foram completas. Foram ressecções, digamos, mais mutiladoras, né? Hoje, com o passar do tempo, os estudos relacionados ao tratamento da neoplasia de mama, percebemos que existe uma tendência a poupar mais tecidos da paciente. E nessa situação, o dano estético, o dano funcional é infinitamente menor do que as primeiras cirurgias que foram relacionadas, que foram instituídas para o tratamento do câncer de mama. Como que funciona essa cirurgia? Então, basicamente, quando a gente resseca, retira o tecido mamário, ele precisa ser recomposto. Sim. A formação do cone mamário se dá com tecidos autólogos, né, que são tecidos da própria paciente. Existe um arsenal imenso de formas de tratar isso. Dentre eles, retalhos, né? Retalhos que a gente chama de retalhos miocutâneos ou retalhos cutâneos. O que são retalhos? São tecidos da própria paciente que são dispostos, né, em outras regiões do corpo e transferidos para a região da mama, na tentativa e com o objetivo de refazer o cone mamário. Exemplo disso é o retalho abdominal, o retalho de músculo reto abdominal, um retalho transverso, que é o TRAN. Outro exemplo é o retalho de grande dorsal, né, que são retalhos à distância, que eles podem ser transferidos para a formação do cone mamário. Um exemplo também em forma de tratamento seriam os expansores e as próteses de mamas. As próteses de mama são implantes, né, de gel de silicone coesivo, e os expansores são como implantes, porém preenchidos com solução salina. Existem outras formas de tratamento também, porém um pouco mais delicadas, que são retalhos microcirúrgicos, que podem ser realizados nessas pacientes que foram submetidas à mastectomia, ou mesmo a associação de tratamentos. Por exemplo, o retalho de grande dorsal, muitas vezes, para a gente conseguir tecido para formar o cone mamário, é necessário associar um implante de gel de silicone. Então, a associação de formas de tratamentos diferentes pode ser benéfica na reconstituição estética da mama que foi mastectomizada. Todas as pessoas, todas as mulheres que passam pela mastectomia, elas podem ter a mama reconstruída ou tem situações que não podem? Exatamente. Então, assim, é um direito, né, previsto por lei, que a recuperação mamária e a reconstituição mamária, elas podem ser realizadas no primeiro tempo, logo após a cirurgia. Já na mesma... Ela já sai com o silicone, com a prótese? Prótese ou retalhos, exatamente, sem problema. Algumas pacientes, cujo diagnóstico foi mais tardio, infelizmente, a reconstrução naquela situação pode ser postergada, porque existe associação com outros tratamentos, hormonioterapia, radioterapia e a própria quimioterapia, que às vezes pode postergar um pouco essa reconstrução mamária. Em torno de 90% dos pacientes submetidos à mastectomia têm indicação já no primeiro tempo para a reconstrução daquele segmento que foi retirado. É obrigatório?
Eu diria que é um desejo da paciente. Aquela paciente que se manifestar contra esse tipo de cirurgia, devido a N problemas, às vezes uma questão estética ou mesmo não está tolerando um tempo cirúrgico prolongado, ela pode manifestar esse desejo. Não quero reconstruir. Isso não tem problema. Tem uma pergunta que chegou e você pode tirar suas dúvidas, manda para cá, 319-8402-9756, coloca seu nome, coloca o nome da sua cidade também. Bom dia, sou paciente oncológica, me chamo Beatriz, vou fazer aí a reconstrução. Mas ela falou que o cirurgião dela disse que o plano dela não cobre a simetria da mama. Isso pode acontecer? O que seria isso? Pode acontecer, então. A simetrização da mama, o próprio nome fala, é tentar igualar a mama contralateral, aquela mama que não tem tumor, à mama reconstruída. Às vezes isso ocorre através de retirada de tecidos da mama que não teve tratamento cirúrgico com mastectomia. Sim. Isso pode acontecer. Eu sugiro a essa paciente procurar os direitos dela junto ao plano de saúde, rever o contrato, né, junto ao plano de saúde para ver se o plano tem cobertura ou não a simetrização de mama. No SUS existe essa cobertura. No caso, são 2 tipos de reconstrução, então, doutor? Sim, na verdade a simetrização de mama é um tratamento complementar. Sim. Porque muitas vezes a mama reconstruída ela não fica próxima ou fica parecida com a mama natural. Sim. E nessa situação, a mama contralateral ela tende a diferenciar da mama reconstruída. Então, a simetrização ela é prevista, ela está por lei e autorizada, pelo menos no Serviço Público de Saúde, a sua realização, na tentativa de equilibrar, né, o aspecto estético das duas mamas. Isso é importante porque a paciente às vezes pode questionar, falar, não, eu tenho uma mama diferente da outra, e nessa tentativa de harmonizar o corpo, o contorno corporal, a simetrização ela é oferecida. Quando você comentou a respeito de pode ser prótese ou não, existem mais de algum outro tipo de maneira de reconstruir? E os dois são quanto tempo para recuperação? Tá. A recuperação depende de cada caso, né? Então, assim, digamos que existem cirurgias mais demoradas, mais delicadas, por exemplo, retalhos microcirúrgicos, os retalhos abdominais, o TRAM, por exemplo, são cirurgias de tempo de duração maior, existe uma chance de complicação maior. E a recuperação vai depender de cada caso. Às vezes aquela paciente que já está em tratamento para o tumor, está debilitada, ela vai precisar de um tempo de afastamento das suas atividades muito maior do que aquela outra paciente que teve um diagnóstico recente de neoplasia de mama e provavelmente vai se afastar pouco tempo das suas atividades. Então isso varia de cada caso e varia também do tipo de cirurgia, né? As cirurgias com implante mamário são muitas vezes associadas às cirurgias com retalho, ou às vezes as cirurgias com retalho são feitas sem um implante. Entendeu? Então, isso varia bastante. Varia do tipo de cirurgia e do estado clínico, do performance status daquela paciente oncológica. Se ela, eventualmente, tolerar um tratamento maior, ela, com certeza, ela tem um tempo de recuperação menor do que outros pacientes que encontram-se, às vezes, debilitadas por conta do prolongamento do tratamento para o câncer. Doutor, esses 2 tipos, pode acontecer rejeição? Pode. Na verdade, a reconstrução com tecido aloplástico, né, que é o tecido que não pertence à paciente, pode haver sim rejeição. Todo e qualquer tecido que não seja autólogo, né, o corpo humano pode rejeitar. Sim. Ele pode encarar aquilo ali como sendo um antígeno, como sendo algo que está trazendo mal para aquele corpo. E na eventualidade disso acontecer, a rejeição pode ser a consequência. Sem problema nenhum, isso pode acontecer. Daí é interessante o acompanhamento, né, tanto no pré-operatório quanto no pós, com o seu médico assistente. E isso é importante porque ele vai identificar, durante a evolução, né, fatores ou sintomas ou sinais que estão sendo evidenciados na ferida operatória, que podem sugerir um fenômeno de rejeição. Isso pode acontecer perfeitamente. Quando a pessoa vai, o tratamento é com um oncologista. Tem um mastologista, ele vai antes, um vai indicando para o outro. E aí, no caso da reconstrução, é para o cirurgião plástico, o mastologista, quem que acaba realizando? Porque são vários, né? Às vezes a gente fica um pouco confusa para a gente entender como é que funciona. Então, assim, quando a gente pensa em um paciente oncológico, a gente deve pensar sempre
o tratamento como sendo uma equipe multidisciplinar. Sim. Nunca é só o cirurgião plástico, nunca é só o mastologista, nunca é só o oncologista. Às vezes é necessário outros, não médicos. Sim. Fisioterapeuta, é necessário às vezes o psicólogo, porque isso abala demais a imagem. E a mama, ela traz isso. Por ser muito central, ela tem toda uma relação com a autoestima da mulher. E isso o é feminino, importante. né? Exatamente, é a identidade. Aquilo é que isso tem que ser bem frisado. Então, do ponto de vista da equipe multidisciplinar, a reconstrução mamária ela pode ser realizada tanto por cirurgião plástico quanto por mastologista. Sim. Basta que ambos tenham treinamento para isso. Né? Se eventualmente tiver treinamento, não tem problema. A ressecção mamária, na maior parte das vezes, é realizada por mastologista. E o acompanhamento, tanto pré-operatório ou pós-operatório, pode ser feito com um oncologista clínico, sem problema nenhum. Alguns depoimentos, vamos assistir depois, a gente continua? Vamos lá. Tenho 45 anos, descobri o câncer de mama aos 43 anos. Logo que eu tive o diagnóstico, eu já comecei o tratamento. Tudo que eu fiz foi pelo SUS. Na própria cirurgia já foi colocada a prótese de silicone, que em alguns casos é permitido. Para as mulheres que estão passando pelo câncer de mama nesse momento, fiquem atentas aos benefícios que nós temos, aos direitos adquiridos e tenham fé que tudo passa. Em outubro de 2013, fui diagnosticada com câncer de mama. Em abril de 2014, passei por cirurgia, no qual foi feita a mastectomia total e a reconstrução imediata. Foi um procedimento tranquilo, recuperação boa, muito bem assistida como sou até hoje. Isso porque eu fui fazendo a mamografia anual, não deixei passar. E que todas as mulheres tenham consciência disso, correm atrás dos seus direitos e faça valer. Olá, meu nome é Deiva Aparecida, tenho 44 anos. Fui diagnosticada com câncer de mama aos 38 anos, em 2012. Em 2012 mesmo, eu fiz tive que passar por uma mastectomia com reconstrução imediata. Aí fiz quimioterapia, radioterapia, né? E em 2014, quando eu fui terminar a reconstrução mamária, foi constatado que eu tinha que retirar a prótese porque ela tinha encapsulado. Então, tive que fazer tudo de novo, passar por uma cirurgia assim mais agressiva, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O que vale mesmo é a gente não desanimar, a gente não pode desanimar mesmo. Não é porque eu era paciente do SUS que eu não teria chance, né? Então, assim, graças a Deus eu tô aqui 6 anos depois, bem, né? E com minha autoestima, assim, não tem explicação para o tanto que essa reconstrução ajuda nós mulheres que passamos pelo câncer de mama. Interessante, ela fez primeiro são guerreiras, né? Deus abençoe cada uma de vocês. Que encapsulação? Quando ela falou, não falei, quero entender o que é isso. Na verdade, assim, a cápsula, ela dentro da imunologia, ela é um fenômeno antígeno-anticorpo. Sim. Conforme eu falei no início, o implante, ele não pertence, ele não nasceu na paciente. Então, o tecido, ele é um tecido que não veio da paciente. Então, o paciente tende a encarar aquilo, o corpo humano, Sim, como um antígeno. E existe uma tentativa de separá-lo de tecidos do próprio indivíduo. sim. E essa cápsula nada mais é do que um tecido fibromuscular que se forma ao redor do implante, seja ele do expansor ou do implante de gel coesivo, de gel de silicone. Ele tenta separar. E esse encapsulamento, na verdade, foi uma contratura capsular. O que ela teve foi um start em algum momento que gerou uma contratura daquela cápsula fibromuscular. Isso gera dor, gera assimetria e gera muito desconforto para a paciente, motivo pelo qual ela teve indicação de troca desse implante. Doutor, uma pergunta da Beatriz, lá de Macaé, Rio de Janeiro. Deus abençoe, querida, obrigada pela participação. Ela falou assim, depois de quanto tempo da radioterapia ela pode fazer a reconstrução?
Tá, interessante. A radioterapia hoje, ela é um fator, né, que às vezes pode atrapalhar a reconstrução mamária em algumas situações, porque ela provoca nos tecidos mamários uma reação inflamatória praticamente crônica. E isso pode, em algumas situações, inviabilizar o uso de implantes mamários. Isso porque a própria radiodermite, que é o fenômeno que a radioterapia provoca na pele, pode enfraquecer os tecidos, não criando uma liga, não criando uma cicatrização adequada. E, às vezes, essas pacientes são propensas a ter rejeições ou complicações maiores na sua reconstrução. Então, para cada caso, a gente tem que ter uma avaliação. Provavelmente, para o caso dela, é necessário talvez um tempo maior, em torno de 3 a 6 meses, para fazer essa reconstrução mamária, para tentar melhorar o contorno corporal. Só para terminar, a reconstrução ela aumenta o risco da recidiva do câncer? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma, né? O controle pré-operatório, o controle pré-operatório é essencial. Então, a paciente que está liberada para o tratamento e para a reconstrução, provavelmente aquela paciente ela tem um índice de recidiva muito inferior. Então, assim, não tem uma contraindicação nessa situação. Isso não aumenta o risco em hipótese alguma. Outros fatores estão associados ao aumento da recidiva. Fatores genéticos, tumor recidivante, às vezes a paciente já é o segundo tumor dela, outros tumores em outros sistemas do corpo, tumor de cólon, tumor de ovário, às vezes está associado a como aumentar a chance de recidiva dessas pacientes, mas não necessariamente a reconstrução. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.